Bem, meus caros irmãos, nós estamos aqui convocados, que fomos pela Igreja Batista Curuçá, para duas tarefas, que são examinar os candidatos Cleodair Godoy e Luiz Henrique Arruda ao Ministério Pastoral. Se eles forem aprovados pelos irmãos, eles serão consagrados ao Ministério Pastoral no dia 1º de janeiro, às 18 horas, começando o culto. Então, como parte do culto, haverá essa celebração, caso os irmãos aprovem esses candidatos. Eles já se encontram presentes. Vou pedir que o Henrique fique em pé, para que todo o concílio possa conhecer. Cleodair, de igual modo, por favor. Esses são os candidatos. Então, eu apenas tomo a iniciativa de dar início a essa reunião, e agora os irmãos é que determinam os próximos passos, né? Em nossa igreja, nós temos uma tradição, que não foi eu quem comecei, foi o pastor Elcio, não sei se foi ele que começou também, né? Eu ouvi nele, né? De fazer um exame constituindo basicamente de uma declaração de sua conversão e chamada, bem como uma síntese do seu pensamento teológico em relação aos pontos mais centrais, e depois então a arguição pelo concílio. Tem sido essa a nossa tradição aqui, mas evidentemente o concílio é totalmente autônomo. Então, nossa primeira providência é a escolha de um presidente para este concílio. Como os irmãos se manifestam? Algum outro nome? Favoráveis a mim? Fiquem como estão. Precisamos de um secretário. Pastor José Maurício. Então vamos votar. Quem favorece o pastor José Maurício? Então, ok. Bem, então vamos proceder então aos respectivos exames. Vou convidar então por ordem alfabética o senhor Cleodair Godoy para então assumir aqui a plataforma. A minha sugestão então é que ele exponha a sua experiência de conversão e chamada, e em seguida a sua súmula doutrinária, e os irmãos o arguirão após esta exposição. Está bem assim? Vou começar então com o meu testemunho de conversão e chamada. Nasci em berço católico e desde muito criança, levado por minha mãe, frequentava quermesses, novenas e missas, que eram muito comum na região onde morávamos. Lembro-me que a religiosidade sempre foi constante no seio da minha família, e minha mãe sempre estava envolvida com algum tipo de programação, e eu, por ser o caçula, eu não desgrudava dela um só minuto. Onde ela estava, ali estava eu. Eu gostava de acompanhá-la, mas às vezes também achava aquilo meio chato. Ficava olhando os dedos daquelas pessoas passarem por aquelas bolinhas do terço e ficava imaginando o quanto iria demorar. Mas eu gostava de estar ali. Quando adolescente, mudamos para Goiânia, mas em nada mudou a rotina religiosa de minha mãe, que em pouco tempo ela se tornara o braço direito do padre, recebendo então o carinhoso apelido de Maria Catequista. Por influência dela, aos 16 anos, tornei-me líder dos jovens e adolescentes daquela comunidade. Porém, quanto mais me envolvia nas atividades religiosas, mais me sentia desafiado por algo que, na época, eu imaginava ser inquestionável. Eu gostava do que fazia, esforçava-me ao máximo, mas a minha fé era incompatível com os meus pensamentos e os meus questionamentos. Não sei explicar o motivo, mas não consegui enxergar Deus naquelas imagens, nem tampouco que elas pudessem fazer algo por mim. Não conseguia prostrar-me diante delas. As minhas orações noturnas sempre
eram torturantes, pelo fato de que em minha cabeça eu não poderia nunca orar o Pai Nosso sem a complementação da Ave Maria. Mas eu não acreditava naquelas palavras repetidas. Essa tortura durou quase 7 anos, até que depois de casado, estando sozinho em casa, me deparei com a Bíblia. Mas não era uma Bíblia comum, era uma Bíblia de crente. Até hoje, não sei explicar como essa Bíblia apareceu, mas o fato é que ela apareceu em minha casa. Então, movido pela curiosidade, abri de maneira aleatória e li Isaías 42, todo. Fiquei impactado com as palavras do profeta, mas alguns versículos me chamaram muito a atenção. Os versículos do 6 ao 8, que diz assim o profeta: Eu, o Senhor, chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárceres os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Quando eu li isso, eu senti uma paz no meu coração. Todo aquele tormento, toda aquela tortura foi-se embora. Aquilo que tanto me incomodava, e as perguntas que vieram à minha cabeça foi: como que a Bíblia diz uma coisa dessas e eu não sabia? Mas o fato é que, então, até a essa ocasião, eu não lia a Bíblia. Era a comprovação, então, de que meus sentimentos não estavam errados. E depois disso, não parei mais de lê-la. E a cada dia mais, Deus foi moldando a minha vida. Depois de algumas semanas, recebi um convite para visitar uma igreja, a Igreja Batista de Itatiaia, um bairro próximo ao campus da Universidade Federal de Goiânia. Era um domingo, dia da Bíblia. Fomos impactados, minha esposa e eu, pela recepção dos irmãos, pelo ambiente do culto, pelas músicas, mas, sobretudo, pela pregação da palavra de Deus. E naquele dia, 13 de dezembro de 1998, entregamos nossas vidas a Jesus Cristo, aceitando-o como Senhor e Salvador. Matriculei-me na classe de discipulado imediatamente, e em 6 de junho de 1999 fui batizado naquela mesma igreja. Em fevereiro de 2000, juntamente com a minha esposa, iniciei um trabalho como evangelista em um ponto de pregação no bairro onde morávamos, por conta própria. A igreja, até então, não tinha participação nisso. Mas não demorou, e a igreja, então, adotou aquele ponto de pregação como uma congregação, que existe ainda hoje naquele lugar. Nessa ocasião, pleiteava uma vaga no Departamento de Trânsito do Estado de Goiás. Depois de várias tentativas e promessas, comecei a deparar, então, com um sentimento muito estranho. Por várias vezes durante o dia, em meus pensamentos, me via se perguntando a mim mesmo se era realmente isso que Deus queria para a minha vida. Essa pergunta insistentemente me acompanhava, levando-me ao desespero. Eu queria muito aquele emprego. Eu lutei muito por aquele emprego, mas não me sentia totalmente seguro. Continuava insistindo, mas as portas iam se fechando, todas, uma a uma. Certa ocasião, voltando para casa, depois de um dia muito cansativo, nessa época eu já havia então conseguido aquele emprego tão esperado, orei e entreguei a minha vida por inteira, meus projetos, os meus sonhos, e disse a Deus que aceitava aquele desafio. Compartilhei com minha esposa pela primeira vez ao chegar em casa, e ela, chorando, também compartilhou o mesmo sentimento comigo. Iniciamos, então, um período de oração, e depois de algum tempo, o Senhor nos confirmou sua vontade. Passaram-se longos anos, e no final de 2007, decidimos deixar tudo. Deixei meu emprego no Detran e seguimos, eu, Denise e nossos 3 filhos, rumo ao Rio de Janeiro,
mais precisamente ao Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Desde a minha conversão, Deus tem trabalhado em minha vida, tem moldado o meu caráter e permitido que eu o conheça cada dia mais. Quero, então, fazer uma exposição de maneira sintetizada acerca de minhas convicções, começando por Ele, Deus. Eu creio em Deus como Espírito infinito, perfeito em santidade e imutável, como Deus vivo, único e verdadeiro, pessoal, eterno, onipotente, onisciente e onipresente. Creio que Ele é perfeito em justiça e amor. Creio que é o Criador, sustentador, redentor, juiz e Senhor da história e do universo. É fonte, sustento e fim de todas as coisas. Ele é o Alfa e o Ômega, é o início e o fim, conforme lemos em Apocalipse 22. Todas essas afirmações são pautadas pela sua própria palavra. Deus é infinito, Jó capítulo 11. Deus é santo, Levítico capítulo 11. Deus é imutável e eterno, Salmo 102. Deus é onipresente e onisciente, Salmo 139. Deus é onipotente, Lucas 1. Deus é justo, João 17. Deus é fiel, 2 Timóteo. Deus é amor, 1 João 4. Deus é bom, Lucas 18. Cristo. Eu creio em Cristo como aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido, conforme lemos em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Creio que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segundo a afirmação de João Batista no Evangelho de João, capítulo 1. Creio que Ele é eterno e que sempre existiu, como nós também podemos ler no Evangelho de João, do capítulo 1 ao versículo 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Filho de Deus, que se fez carne, na pessoa real e histórica de Jesus, gerado pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, sendo em sua pessoa verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Creio que Jesus é a imagem expressa do seu Pai, a revelação suprema de Deus ao homem, conforme também lemos em João, capítulo 1. Ele se fez carne na plenitude dos tempos e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Creio também que Ele veio para nos salvar do pecado, que morreu na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressurgiu. Depois de aparecer muitas vezes aos seus discípulos, subiu aos céus, onde está à destra do Pai, e que exerce o seu eterno sumo sacerdócio. Creio em Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, conforme lemos em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Espírito Santo. Creio no Espírito Santo como sendo um em essência com o Pai e com o Filho. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Também creio que é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo e nos auxilia, capacitando-nos na compreensão da verdade. Ele atua na criação do mundo e inspirou os homens a escreverem as Sagradas Escrituras. Também creio no Espírito Santo de Deus como consolador e ajudador, como disse o próprio Mestre Jesus aos seus discípulos em João capítulo 14, versículo 16. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o quanto vos tenho dito, o que se cumpriu no dia de Pentecostes de maneira singular. Creio que Ele habita em todo aquele que recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que Ele concede dons para o serviço cristão. Estes dons, Ele distribui a cada um como quer. O Espírito Santo produz no crente o seu fruto, que é amor, alegria, paciência, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, como afirma o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas. Pecado.
Creio que todas as pessoas são pecadoras e, consequentemente, estão separadas da glória de Deus, como nos afirma Romanos 3:23. Creio também que o ser humano perdeu a comunhão com o seu Criador mediante o ato de desobediência de Adão e Eva. E, em consequência a essa queda, somos, por natureza, pecadores e inclinados à prática do mal. Todas as vezes que praticamos algo contrário aos princípios de Deus, cometemos pecado. Segundo a mesma carta aos Romanos, no capítulo 6, uma vida de pecado, longe da vontade de Deus, tem como consequência a morte eterna. Salvação. Creio que a salvação está disponível para todos. 1 Timóteo 2,4 diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Essa salvação se dá mediante o arrependimento do pecador e da sua fé em Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. Creio que a salvação se inicia com o arrependimento, onde o indivíduo muda a sua forma de pensar e já não concorda com o que pratica. E após arrepender-se, mediante a fé, o indivíduo se entrega totalmente a Deus, passando por uma experiência de conversão em que se reconcilia com Deus e recebe o seu perdão. No momento da conversão e dessa aproximação com Deus, o indivíduo participa de um novo nascimento e passa por uma regeneração de vida. E esse mesmo indivíduo é considerado inocente por Deus e justificado diante dele, sendo agora seu filho pela adoção. Creio que a salvação também envolve o processo de santificação na vida do crente. E essa santificação é contínua e que deve perseverar nos caminhos do Senhor até o fim da sua vida, que será a sua glorificação, que é o ato final da obra de salvação. A salvação é individual e o seu preço foi pago de uma só vez por Jesus Cristo, pelo derramamento de seu sangue na cruz. Pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus, conforme lemos em Efésios capítulo 2, versículo 8. Últimas coisas. A segunda vinda de Jesus é o pilar de nossa esperança. Será visível e pessoal. Não encontramos na Bíblia nenhum relato sobre o dia e hora em que Jesus voltará para consumar a salvação dos seus e julgar o mundo. O evangelista Mateus diz que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e que todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Capítulo 24, versículo 30. Creio que o resultado da segunda vinda de Jesus, o crente terá a sua ressurreição. Também creio que esta é a base da esperança do crente diante da morte. 1 Coríntios 15, 19, 21 diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Quando Jesus voltar, ele julgará todas as pessoas. Será o juízo final. Creio que todas as pessoas serão julgadas com justiça e amor divino. A igreja. A igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. É nesse sentido que a palavra igreja é empregada no maior número de vezes nos livros do Antigo Testamento. E a origem da palavra vem do termo grego eclésia, que significa chamados para fora. A igreja é constituída por livre vontade das pessoas que se agregam a ela, exclusivamente com finalidade de prestar culto a Deus, observar as ordenanças de Jesus, meditar nos ensinamentos da Bíblia, edificar-se mutualmente e para propagar o Evangelho. Creio na igreja como autônoma, tendo um governo democrático. Todos os membros da igreja têm iguais direitos e responsabilidades e que não podem ser negados pelo poder eclesiástico. Nas igrejas batistas, a assembleia é soberana e cada igreja é autônoma em relação às
todas as demais igrejas e organizações. O método de filiação em nossas igrejas acontece de 3 maneiras: batismo, carta de transferência e aclamação. E seus membros estão passivos de sofrerem disciplinas, tais como normativa, que visa formar o caráter dos cristãos nos membros da igreja; corretiva, visa corrigir um procedimento errado por parte de um ou mais membros; e cirúrgica, é uma disciplina extrema que só deve ser exercida em último caso e não tratando a pessoa como inimiga. E em nossas igrejas são praticadas as seguintes ordenanças bíblicas: batismo e ceia. O batismo e a ceia são ordenanças estabelecidas pelo próprio Jesus Cristo, sendo ambas de natureza simbólica. Para ser batizado na Igreja Batista, a pessoa deve ser regenerada pela fé pessoal em Jesus Cristo, e é feito por imersão, após pública profissão de fé. Simboliza a morte e sepultamento do velho homem em Cristo e a ressurreição do crente em Cristo. Por último, a ceia é um memorial, e os crentes devem realizá-la até a volta de Jesus Cristo. É simbolizada pelo pão e pelo vinho. O pão representa o corpo de Cristo dado por nós, e o vinho, o seu sangue derramado por nós. A pergunta que eu tenho a fazer é bastante simples. Você apresentou a sua história pessoal, bastante marcante, fez um resumo da teologia cristã, e a minha pergunta é: qual o seu compromisso pessoal com essas afirmativas de fé que você fez? Embora você as tenha encimado com a expressão "eu creio", são afirmativas bastante gerais e ao mesmo tempo claras, e eu gostaria de ouvir uma apreciação pessoal e um compromisso pessoal com essas afirmativas de fé. Meu compromisso, em primeiro lugar, é com o próprio Deus que me chamou, que me vocacionou. Segundo, o meu compromisso é com a igreja da qual eu vou estabelecer esses serviços prestados em nome de Deus. E o compromisso que eu tenho formado com Deus é de sempre buscar conhecê-lo cada dia mais. O que eu sei de Deus hoje, eu sei que é fruto daquilo que eu busquei conhecer e que Ele permitiu que eu o conhecesse. Então, o compromisso que eu tenho é de continuar a buscar esse conhecimento de Deus através de um relacionamento íntimo com Ele, através da leitura bíblica e através da oração. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Eu gostaria de perguntar a Claudeir o seguinte: você se comprometeu com muita coisa, na verdade. Agora, pode acontecer, não estou dizendo que vai acontecer, pode acontecer um momento no seu ministério que muitas destas coisas que você defende hoje, amanhã poderá não defendê-las, correto? Pode estar seguro disto, com sua experiência e o seu tempo. Você está sendo examinado por um concílio netamente de pastores batistas, e até onde eu sei, por uma igreja batista. Que compromisso você tem com essa denominação que se chama batista e que você vai exercer o seu ministério? E se em algum tempo do seu ministério houver discrepância e discordância, você também poderia dizer: eu já não creio mais nisso? Assim como eu não me vejo fazendo outra coisa, a não ser trabalhando no ministério pastoral, eu também não me vejo pastoreando outra igreja que não seja batista. Não me passa essa possibilidade na minha cabeça. Eu não consigo me enxergar inserido em outra denominação. A igreja batista foi a igreja que me apresentou a palavra, que me libertou de muitas coisas, das quais algumas eu coloquei aqui. Na igreja batista foi onde eu conheci o real valor desse livro. Foi na igreja batista em que eu percebi o amor que Deus tem por mim.
é possível sim que um dia eu venha discordar de algumas coisas dessa daqui, mas todas essas coisas que estão aqui são pautadas pela palavra de Deus e também pautadas no nosso compromisso doutrinário como batistas. E eu vejo hoje eu não consigo me imaginar fora da Igreja Batista. Eu não sei nem dizer para o pastor, como o pastor perguntou, qual seria a minha reação se vier e tal. Eu não sei, porque eu não consigo me ver. Se vocês me permitem, eu quero só contar uma experiência aqui rápida. Antes de vir para o Rio, eu estudei 2 anos em um outro seminário, que não era batista, um seminário da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. E por motivos que eu procurei, acabei contraindo uma dívida considerável nesse seminário. E no final, no último ano em que eu estava nesse seminário, já no processo de inclusão no formação integral, esse seminário me enviou para uma igreja. O pastor capelão daquela instituição, ele se compadeceu com a minha situação e me enviou para estagiar durante 1 mês em uma igreja com poder aquisitivo razoável. E eu fui àquela igreja e aquele pastor me fez a seguinte proposta: de que se eu me tornasse membro da Igreja Cristã Evangélica, um seminarista de uma Igreja Cristã Evangélica, que era possível que assumissem a minha dívida no seminário. Eu não tinha ainda a resposta sobre a questão da formação integral, eu não sabia o que ia ser de mim a partir de 2008, mas a minha resposta foi não, porque eu não me via e não me vejo em outra denominação, a não ser na Igreja Batista. Satisfeito, pastor Pires? Alguém mais? Tem alguma pergunta a fazer? Pastor Lauro. Na verdade, são 2 perguntas numa só. O irmão falou sobre a igreja como um órgão autônomo, ou autônoma, e eu gostaria de fazer uma pergunta dividida em 2 partes. Primeira, se o irmão poderia nos dizer sobre a estrutura denominacional. Como é que funciona a nossa estrutura denominacional? E como que o irmão vê a questão de cooperação da igreja com essa estrutura? Eu acho que eu disse isso, não? Que a nossa igreja é independente, é autônoma, cada igreja é autônoma, ela tem a sua liberdade, ela própria vota as suas ações em assembleia, sendo a assembleia sempre soberana, mas também atua um corpo de cooperação com as outras instituições e principalmente com a Convenção Batista Brasileira. Qual a sua informação sobre a estrutura da convenção? Como é que ela funciona, a Convenção Batista Brasileira, a Carioca, etc.? A Convenção Batista Brasileira, ela atua como uma parceira das igrejas batistas, em que ela rege toda o seu governo no sentido de perceber o que está acontecendo no mundo no batista brasileiro, e são divididas em convenções estaduais, em que participa não diretamente com proinfluência, mas busca colaborar com as igrejas batistas no que ela é exigido, no que ela é solicitado. Se foi assim que eu entendi a pergunta, talvez não tenha entendido ainda a pergunta. Sobre as entidades batistas, quais são as que você tem conhecimento que pertencem à questão sob a égide da Convenção Batista Brasileira? Ah, sim, a Junta de Missões. Não sei se foi essa ou parte da pergunta também, né? Junta de Missões Mundiais, Junta de Missões Nacionais, que são as instituições responsáveis pelos trabalhos missionários da nossa denominação. Existe o trabalho também de ação social, coordenado pela nossa convenção. E existem as convenções estaduais que apoiam todos esses trabalhos, assim também como as juntas estaduais. Satisfeito? Mais alguém? Tem alguma pergunta a fazer? Uma ponderação que, à luz do que já foi aqui mencionado, Cleodair, no sentido de o ministério pastoral, ele
tem sido, infelizmente, vítima de pessoas que, ao longo do tempo, ou mesmo na origem, nunca sabemos, acabam tendo um comportamento como o de Salomão, de não ter mais o seu coração íntegro diante de Deus. Ou seja, que lugar você vê na sua própria vida como homem, pai, esposo, estudioso da palavra de Deus, ministro, ao caráter? Você falou muito em relacionamento com Deus, e queria ver um pouquinho mais sobre o caráter pessoal, sobre esse compromisso. Esse assunto que foi levantado de fidelidade, ele é muito menos, penso eu, uma questão teológica e muito mais uma questão moral. Isto é, se algum dia uma pessoa deixar de esposar aquelas convicções centrais da fé batista, não digo aquelas periféricas, discutíveis, mas aquelas centrais, ele deve chegar para a sua igreja e dizer: olha, eu agradeço muito, mas eu não penso mais como eu pensava, como os irmãos pensam, e eu estou batendo em retirada. Porque na prática, o que essas pessoas hoje fazem, por questão de caráter não doutrinário, por esse meu ponto, é dividir a igreja. Olha, eu agora penso assim, e quem estiver comigo fique, quem não ficar comigo vai embora, né? Então eu queria ouvir um pouquinho sobre essa questão de caráter. Também sobre a questão do trabalho no ministério em equipe, não é? Em que também esse elemento do caráter é um elemento central para o prosseguimento do exercício do ministério pastoral. Respondendo a primeira, eu acredito que o meu caráter tem sido trabalhado e transformado com Deus ao longo desses anos. Obviamente, eu não sou a mesma pessoa que eu era antes de conhecê-lo, mas também não sou totalmente perfeito. Tenho os meus erros, as minhas dificuldades, mas eu acredito que diante de Deus é possível sim se moldar um caráter e buscá-lo, como se busca no próprio relacionamento com Deus, o conhecimento do próprio Deus. É possível também você trabalhar isso na sua vida e a cada dia você desejar isso como um alvo, como um objetivo na sua vida, para que o seu caráter seja melhor hoje do que foi ontem. Então essa é a percepção que eu tenho de caráter. Eu acredito que eu preciso ser amanhã melhor do que eu sou hoje. Respondendo à segunda pergunta, infelizmente nós temos muitas situações desagradáveis nas nossas igrejas por essas questões de divisão, né? Mas eu acredito que é muito de convicção da pessoa, do pastor que está inserido num momento como esse, de que ele saber quem que está na direção da vida dele. Se naquele lugar onde ele está inserido, ele precisa trabalhar em equipe, ele precisa desenvolver o seu trabalho em equipe, então ele precisa ser fiel a essa equipe. Ele precisa desenvolver um trabalho em que seja cooperativo com essa equipe. Se eu penso que se amanhã ou depois, em que eu estiver trabalhando em uma equipe, se eu não estiver produzindo, se eu estiver mais atrapalhando do que colaborando, ou se eu principalmente não concordar com a linha de pensamento teológico ou a linha de pensamento de atuação no ministério com o líder dessa equipe, eu tenho que ter essa coragem de chegar, dizer isso a ele, e sobretudo também pedir para deixar essa equipe, se eu não concordo com a maneira com que se trabalha nessa equipe. Ok, alguém mais tem alguma pergunta?
Então eu peço para você se sentar. Vamos, então, nesse instante, ver como vamos proceder. Vamos ouvir o outro candidato ou vamos deliberar sobre esse nesse momento? O que é que os irmãos deliberam? Ouvir o outro candidato. Então, Luiz Henrique Arruda, por favor. Quero abrir a minha exposição lendo o verso 17 da primeira carta de Paulo ao Timóteo, no capítulo 1, quando ele diz assim: ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém. Que esse seja o espírito dessa apresentação. Vou falar primeiro sobre minha conversão e o meu chamado. Fui criado dentro dos princípios bíblicos. O nosso lar não era um lar propriamente evangélico, mas a minha mãe sempre foi alguém temente a Deus e sempre nos criou, a todos nós, eu e meus 5 irmãos, dentro de tais princípios. Entre os 8 anos de idade e os 14 anos, nós ficamos um pouco afastados da igreja, sem ter uma igreja fixa para frequentar. Aos 14 anos de idade, então, nós passamos a frequentar a Primeira Igreja Batista de São Gonçalo, onde ali passamos a participar dos cultos. E após frequentar ali os cultos, de ouvir a palavra de Deus com frequência, no dia 21 de novembro de 82, senti o toque do Espírito Santo no meu coração e ali fiz a minha entrega voluntária, a entrega voluntária da minha vida a Jesus. A partir daquele dia, passei a me dedicar ao conhecimento da palavra do Senhor, na busca por compreendê-la e entender o significado da vida com Cristo. No ano seguinte, no dia 30 de outubro de 83, me batizei naquela mesma igreja. E com o passar do tempo, começou a crescer em mim o desejo de anunciar Jesus. Contudo, a timidez evidente em minha vida me impedia de lançar-me mais a serviço do Evangelho. E cada vez mais Deus me desafiava a me comprometer com o trabalho, com o serviço, mas ainda assim eu questionava por conta dessa timidez. Passei então a me envolver diretamente em projetos de evangelismo, não de frente, mas cooperando. Durante esses trabalhos de evangelismo e esses projetos, senti do Senhor o chamado para o ministério pastoral. Claramente Deus me falou ao coração, e ali eu temi muito, mais uma vez, por causa da timidez e o medo de tão grande desafio. Ingressei num grupo musical que tinha a prática de realizar cultos nos lares, e creio que ali, para a alegria de muitos, fiz a opção de pregar no lugar de cantar. Tive ali então a minha primeira oportunidade de pregar publicamente a palavra de Deus. Naquela experiência, encontrei-me e tive a confirmação do meu chamado. Senti a graça do Senhor me capacitando a fazer algo até então não imaginável por mim. Mais que isso, senti-me impulsionado a me deixar ser conduzido pelo chamado ministerial a mim confiado. A partir de tal experiência, dediquei-me à obra e ao preparo, visando ser conduzido ao chamado dado pelo Senhor. Apresento-me, portanto, diante deste ilustre concílio, desejando obter a aprovação para o exercício do ministério pastoral, crendo na instrumentalidade dos irmãos,
para ratificar a obra que o Senhor está realizando em minha vida. Afirmo, portanto, que creio em Deus, Criador de todas as coisas, Espírito sustentador, aquele que governa o universo, Deus pessoal, imanente, transcendente, onisciente, onipotente, onipresente, infinito, santo, justo, amoroso e imutável. Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um único Deus com 3 manifestações distintas. Acredito na Bíblia como a palavra de Deus, inclusive no que tange a criação do homem. Portanto, defendo a teoria criacionista. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A Bíblia, portanto, é a constituição para quem quer servir a Deus e conhecer os seus mandamentos. Creio no Espírito Santo e no seu papel de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Creio nele como supremo consolador, paráclito, penhor da salvação. Ainda que o pecado contra o Espírito se estabelece no fato de negar a sua obra, ou seja, atribuir a forças malignas a obra que é do Espírito de Deus. Creio em Jesus, Filho unigênito de Deus, único meio para a salvação do homem, que teve nascimento virginal de Maria, mediante obra única do Espírito Santo, que morreu sem pecar em uma cruz, mas ressuscitou ao 3º dia, derrotando a morte e concedendo salvação aos que creem em seu nome. Creio na salvação outorgada por Jesus e apresentada na palavra de Deus como libertação. Tal salvação retira o homem do estado de morte e o conduz à vida. Salvação esta que é dom de Deus, mediante a fé, e não fruto da obra ou esforço humano. Creio na salvação eterna, como um decreto de Deus válido para toda a eternidade. Creio que os dons são capacitações dadas pelo Espírito, visando a edificação da igreja. Os talentos são inerentes ao ser humano. Nascer, crescer, desenvolver-se é do ser humano, e Deus se utiliza dos talentos pessoais. A palavra de Deus indica o dom da profecia como o primeiro dos dons, enquanto o dom de línguas é o último de todos. Creio que na profecia de Jesus acerca dos últimos dias, conforme relatado por ele em Mateus 24 e 25, creio ali nos sinais dos tempos, ainda que um dia para o Senhor seja como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Creio que todos pecaram, desobedeceram, estão destituídos da glória de Deus. Por meio de um homem, a Bíblia nos ensina, o pecado se instalou sobre todos. Mas pela graça de Deus, por obediência de um, Jesus Cristo, a salvação tornou-se possível a todos. Quanto aos anjos, são mensageiros de Deus, designados a servirem os salvos em Cristo. O diabo existe juntamente com os demônios, cujo papel é conduzir pessoas à perdição eterna e desviar os salvos do caminho da obediência a Deus. Creio na vitória eterna de Jesus sobre principados e potestades e sobre todas as hostes do mal. Ainda creio que haverá um dia, que somente o Pai sabe quando se dará, em que Cristo voltará com poder e glória sobre as nuvens, ao som da trombeta, e resgatará a sua igreja para viver por toda a eternidade com Ele, na presença de Deus Pai. Creio na igreja como um grupo de pessoas regeneradas por Cristo, cuja missão é ensinar o Evangelho, fazendo discípulos, também pregar a palavra de Deus e agir no mundo de forma a testemunhar da graça e poder do Senhor. No exercício da ação no mundo, deve olhar para o homem em sua totalidade,
buscando abençoá-lo em todos os níveis de sua vida, emocional, relacional, físico e espiritual. Como igreja, recebemos do Senhor as ordenanças da ceia e do batismo. O batismo é destinado aos que creem no Senhor Jesus como testemunho ao mundo. Simboliza a morte do crente para o mundo e a sua velha vida, e o nascimento para uma nova vida, a vida com Cristo. A ceia é um memorial do sacrifício, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Quanto aos elementos da ceia, o pão e o vinho, não creio na transubstanciação, ou seja, que os elementos ali transformem-se no corpo e sangue de Cristo. Não creio na consubstanciação, ou seja, que os elementos assumam propriedades do corpo e sangue de Jesus. Não creio na mística, ou seja, que Cristo esteja presente nos elementos, conferindo bênçãos aos que participam da ceia. Creio na ceia simbólica, ou seja, que os elementos, o pão e o vinho, apenas simbolizam, respectivamente, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Tornam-se membros de uma igreja aqueles recebidos através de batismo, carta de transferência ou aclamação. Biblicamente, os oficiais da igreja são os pastores e os diáconos. Na dinâmica da vida em comunidade, a igreja, visando um crescimento saudável do corpo de Cristo, deve desenvolver uma prática de disciplina baseada em 3 tipos: disciplina formativa, aquela desenvolvida através do púlpito e também nas classes de doutrina, onde a palavra de Deus é pregada a fim de que o rebanho entenda o que é viver aos pés de Jesus. A disciplina corretiva, aquela que busca corrigir alguém que tropeça e falha em sua caminhada cristã, e como Paulo nos ensina em Gálatas, deve ser feita em amor, com o objetivo de resgatar a pessoa. E a disciplina mais dolorida, a disciplina cirúrgica, aquela que retira o crente do rol de membros a partir de sua objeção ao arrependimento, conserto de vida e orientação da igreja. A minha pergunta primeiro é a mesma, não é? Ao longo de sua exposição você repetiu eu creio, eu creio, eu creio. A minha pergunta é no sentido de qual é o seu compromisso que você afirma diante de nós com esse seu credo nesse momento. Primeiro compromisso de manter um caráter íntegro diante de Deus para viver aquilo que prego e falo. Buscar uma vida no particular que seja, na verdade, a essência da vida pública, da vida externa. Compromisso de ser fiel a Deus, as suas leis, os seus princípios, o seu ensinamento. Fiel à minha família, como o primeiro rebanho a ser pastorado. E aqui eu quero fazer uma observação, um parênteses. Quando entendi de Deus o chamado para o ministério pastoral e decidi investir, a primeira coisa que fiz foi consultar individualmente a minha esposa, o meu filho e depois a minha filha. E a pergunta que fiz a eles era a mesma, mas separadamente: se eles viam em mim um pastor, um pregador da palavra de Deus, um líder na casa de Deus. E só depois de obter dos 3 em separado a posição afirmativa, que aí entendi que estava liberado para me colocar diante de outras pessoas. Assumo também o compromisso diante da minha igreja, da igreja do Senhor, estar vivendo uma vida autêntica, íntegra, transparente, e também a qualquer tempo que
não esteja zelando pelas convicções ali pregadas, ter a mesma sinceridade, e que Deus me dê coragem para isso, acima de tudo, de me colocar diante dela como indigno de continuar no ministério pastoral. Alguém tem alguma pergunta, observação, ponderação a fazer? Com todo o respeito que eu tenho o irmão foi meu aluno, assim como o Claudemir também foi, honesto, sincero, não é? Nos conduziu muito bem. Mas eu somente quero fazer uma pergunta. Eu sei que o irmão está liderando um grupo, não é? Uma congregação lá em São Gonçalo, não é verdade? Cujo grupo saiu da Primeira Igreja Batista de São Gonçalo, correto? E o irmão então está liderando com muita sabedoria, com muita orientação, até onde eu sei, a este grupo. A minha pergunta é a seguinte: o irmão vai ser pastor, não é? Qual é a sua relação no momento com o pastor da Primeira Igreja Batista de São Gonçalo? É uma relação fraternal, de amor, não é? Porque eu não sei todos os fundamentos, não é, pela qual a divisão aconteceu, mas eu gostaria de saber, porque é muito importante no nosso ministério, os nossos relacionamentos com os nossos colegas. Em primeiro lugar, foi boa a colocação do pastor e professor Pires. Fui membro da Primeira Igreja Batista de São Gonçalo durante 24 anos. E ali fui pastoreado pelo pastor Mauro Israel Moreira, onde aprendi a vida cristã. E aprendi a ter algumas convicções bíblicas. Aprendi que algumas delas são absolutamente inegociáveis. E uma vez que a Igreja Batista de São Gonçalo teve um novo pastor, e na época eu era o vice-presidente, entendendo da minha posição e de que não compartilhávamos das mesmas, de algumas convicções, fui até ele e disse que precisava sair. Não somente do cargo que ocupava, mas também não poderia mais fazer parte da igreja por uma questão de convicção, e compartilho com o irmão Cleudaí de que não me vejo pastor de outra denominação batista. Também entendo que, se somos batistas, precisamos pastorear como pastores batistas e pregarmos como pastores batistas, é uma convicção. Então, Deus me trouxe para cá, eu entendo isso claramente, eu e a minha família, porque buscava um lugar para ficar em paz, para refletir. Depois de 24 anos membro de uma igreja, a gente quer a orientação de Deus para ir a algum lugar. E por ser conhecido em São Gonçalo, toda igreja que eu visitava à noite, apenas para ouvir a palavra de Deus e orar, de alguma maneira era chamado à frente, e não conseguia fazer isso, até que convidei a minha família para vir aqui. E fui recebido por essa igreja, abraçado por essa igreja, e entendemos que era aqui a vontade de Deus. E o fator determinante eram os nossos filhos, se eles queriam ficar aqui ou não, e eles decidiram ficar e nós ficamos. Durante esse tempo, alguns irmãos de São Gonçalo me procuraram para que dirigisse um estudo bíblico na nossa casa. Antes de começar o estudo bíblico, procurei o pastor Israel e disse: pastor Israel, como se dará isso? Como que as pessoas verão isso? Um ex-membro abrindo um trabalho dentro da sua casa, e ali segui as orientações que ele me deu. Procuramos fazer as coisas de maneira transparente até hoje, e fazemos de maneira transparente. Não convidamos ninguém para fazer parte da nossa igreja, e a nossa única oração é que Deus mande as pessoas da parte dele. Deus tem feito até hoje assim. Temos lá membros não somente ex-membros da Igreja Batista de São Gonçalo, mas da Igreja Batista de Nova Cidade,
da Igreja Batista de Trindade também, e da Igreja Batista do Rocha, e da Igreja Batista de Jardim Caraí, Niterói. Então não é uma comunidade feita apenas de ex-membros da PIB de São Gonçalo, fora os convertidos, e fora aqueles que estão congregando também lá com a gente, caminhando já há um bom tempo e ainda não se decidiram por ficar. A nossa relação, portanto, com a liderança de São Gonçalo é uma relação eclesiástica. Somos pastores ou líderes batistas, ainda não sou pastor, somos líderes batistas e nos respeitamos dentro do nosso desenvolvimento ministerial. Satisfeito, Pires? Alguém mais tem uma pergunta a fazer? Só quero acrescentar, no caso, a exposição que você fez sobre a relação com a associação lá. Eu procurei a liderança da associação, da Convenção Batista Fluminense, e todos me disseram que não haveria qualquer tipo de dificuldade em termos ali uma missão da nossa igreja. Por essa razão que nós então demos continuidade a este trabalho ali, e de fato, como foi mencionado, com pessoas de diferentes igrejas de origem. E temos certeza que quando eles reunirem condições arquitetônicas para receber as pessoas, virão pessoas também de outras igrejas, ou de igrejas não batistas, outras igrejas evangélicas, e sobretudo de pessoas que cheguem ao conhecimento de Jesus Cristo através do testemunho e da palavra de nossa missão ali. Agradeço a sua explanação do pastor Israel também, e a minha preocupação central é simplesmente na questão do amor cristão, do relacionamento que nós temos que ter com nossos colegas. Talvez possa ter havido algumas dificuldades, e ainda existam essas dificuldades, mas que dentro do amor cristão, nós como colegas e pastores devemos perdoar um ao outro e dentro das possibilidades seguir a vida, não é certo? Em colaboração. É nesse sentido somente, tá bom? Obrigado, pastor. Mais alguém? Bem, então nós vamos, como concílio, nos retirar. E daqui a pouco nós voltaremos com a decisão, então, do colegiado. Retomando, então, os trabalhos, o concílio, tendo se reunido em sala anexa a este sodalício, decidiu o seguinte: aprovar por unanimidade, sem nenhuma restrição, os dois candidatos e recomendar, então, para esse fim, as suas respectivas consagrações, que se darão, Deus assim permitindo, no dia 1º de janeiro, a partir das 18 horas. Estão, portanto, aprovados. O concílio também escolheu para orador daquela noite este que está agora segurando o microfone diante de vocês. Escolheu para fazer a oração de consagração dos dois candidatos, o pastor Samir, confessor Freitas do Amaral. Escolheu o pastor Nilton Antônio de Souza para entregar a Bíblia ao novel, né? Como se dirá naquele dia, pastor Luiz Henrique. E escolheu o pastor Pires, Carlos Alberto Pires, para a entrega da Bíblia ao então futuro, naquele momento já, pastor Cleodair. Com isso, então, encerramos nossos trabalhos. Os pastores que não estarão naquele dia, por favor, queiram, antes de deixar essa sala, apor ali as suas assinaturas. Há um lanche preparado para os pastores, mas é muito lanche para os pastores e pouco lanche para todos vocês. Então faremos o seguinte: iremos todos e todos comeremos um pouquinho cada um, dividiremos e assim ficaremos todos felizes, ok? Não vai sobrar e não vai faltar, ok?
São todos, para nós, uma alegria muito grande receber a todos os participantes aqui, que vieram trazer o seu apoio ao Cleodair, seu apoio ao Luiz Henrique, irmãos aqui de nossa igreja, irmãos, igreja sede, corrigindo-me, irmãos de nossa igreja em São Gonçalo e irmãos de outras experiências, alunos, ex-alunos e companheiros de jornadas dos dois, não mais candidatos, mas agora aprovados para o Ministério Pastoral. Vamos então ficar em pé, vamos orar. Pedir ao pastor Joel que venha aqui para esse momento então. Creio, meus irmãos, que nós ressaltamos aqui os pontos centrais do Ministério Pastoral, que é o compromisso com a palavra de Deus e o compromisso também com a busca de uma vida que se deixe guiar pelo Espírito Santo de Deus. Não é uma tarefa fácil, mas é a tarefa necessária. Eu estou certo que esses dois homens são, sem apelo ao lugar comum, homens de Deus, pessoas que têm buscado, como eu disse, viver como filhos de Deus. É um desafio enorme, mas é um desafio que vale a pena. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, ó Deus, nós nos sentimos felizes e cada vez mais motivados para cumprirmos o ministério que recebemos de Ti. Porque, ó Deus, nós vimos como Tu fazes na vida de cada um, homem, de cada uma mulher, transformando-os e chamando-os para o ministério singular da Tua palavra. E foi assim, ó Deus, que nós ouvimos nesta noite as experiências dos Teus filhos que narraram as suas convicções a respeito de Ti, do Teu Filho, do Espírito Santo, da igreja, seus deveres ministeriais. Que Tu os abençoes grandemente, ó Deus, irmão Cleodair, irmão Arruda, ó Deus, que ambos possam cumprir o ministério que receberam das Tuas mãos, com ousadia, com poder, com amor, possa, Deus, realizar esse ministério para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Abençoa-os, ó Deus, nas suas vidas particulares, pessoais, ministeriais, familiares, que eles sejam, Deus, bênçãos no Teu reino aqui na face da terra. Guarda-nos, ó Deus, nesta noite, abençoa todos os Teus servos aqui, pastores, e também a Tua igreja aqui, ó Deus, que tem realizado um grande trabalho, apoiado o ministério evangélico batista. Obrigado pela vida do Teu servo que a dirige, pastor Israel, dando-lhe cada vez mais saúde e poder, vindo de Ti mesmo, para a continuação do seu ministério aqui, que o faz com alegria e para a honra e glória do Teu nome. Amém. Oramos a Ti, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém.